amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Novamente, parece que se vai numa sequência que não se termina. Novo ato extraordinário de Jesus. Mas desta feita, o evangelista dá um passo a mais, aprofunda mais. Antes da cura, os teus pecados te são perdoados. Que relação existe entre doença e pecado? Esta é uma questão delicada que não cabe aqui resolver em tão pouco tempo de reflexão meditada sobre a palavra de Deus. Uma relação íntima de causa e efeito, acredito que não haja. Porém, não posso negar que alguns pecados, ou melhor, algumas doenças, tenham começado com pecados. Por exemplo, o alcoolismo não é uma doença? Uma pessoa dependente do álcool, uma pessoa que não pode viver 10 horas sem beber e beber bastante, não é uma pessoa doente? E tudo começou como? Começou com um desastre interno. Começou com atos irresponsáveis, que podem perfeitamente ter sido atos pecaminosos. Mas digo o que acabei de falar no início, uma relação íntima entre doença e pecado, esta parece estar afastada. De qualquer maneira, o pecado, a lepra interior, é muito pior aos olhos de Deus, para quem existimos e para onde vamos, é muito pior do que o mal-estar corpóreo ou uma doença corpórea qualquer, como a deste paralítico de que fala o texto do evangelista hoje. Nós não pensamos assim. E a prova está em que, diante de um alarme, ou melhor, diante de um mal-estar, um alarme imediato. Deixamos tudo, procuramos médicos especializados e não nos tranquilizamos enquanto não conhecermos um diagnóstico e, de preferência, um diagnóstico positivo, para que nos possamos curar com algumas medicinas. Não é assim? Se desencadeia com o mal um verdadeiro elo de medidas que são necessárias e de necessidade imediata. Somos assim também para com aquilo que concebemos em nós e notamos em nós como lepras ou males ou paralisias, o que quiserem, do coração. Temos a mesma pressa em nos curar destas doenças internas que não se veem, mas nos desfiguram. Afinal de contas, sejamos honestos, o que é preferível? Uma pessoa boa, de bom caráter, honesta, tranquila, paciente, que perdoa, que esquece, que sustenta, ou uma pessoa talvez de um físico atraente, mas que seja, no fundo, profundamente egoísta, pessimista, interesseira, incapaz de fazer o bem a quem quer que seja, pelo menos de maneira desinteressada. Quem é aquele ou aquela que nos atrai mais? Não é verdadeiramente aquele curado, por assim dizer, em seu coração? Pois o Evangelho de hoje nos faz penetrar este mistério. E existe um mal pior que o pecado. E é diante deste mal, ou em presença deste mal, que devem soar os nossos alarmes, se não quisermos que a nossa vida neste mundo seja uma vida definitivamente fracassada.